dia seja nosso Senhor, mais uma vez aqui que está junto. Louvamos e agradecemos a bênção do Senhor. Falamos da grande bênção da salvação. E por isso nós estamos aqui na Caxina mais uma vez. Os irmãos podem levar até alguns taxistas. Com seu trabalho, passageiros, aqui é um terminal de táxi na praça pública. Mais adiante tem as pessoas que ficam mais aqui tem um terminal de ônibus na Macaxeira. E os irmãos podem observar para ir para nós outros estamos felizes por todo o Senhor. Diga nosso irmão Manuel, o Allen, os irmãos que predicam a palavra de Deus, solo, inteiro, não só, porque de hoje, esses dias, tem a presença de Espírito Santo em suas vidas, e nós outros não estamos solos. Temos Jesus Cristo e Los Ángeles hacen a presença também aqui nesse lugar, e nós outros somos felizes por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Que bendiga nossos irmãos cubanos, argentinos, colombianos, e todos os irmãos que predicam o Evangelho. E essa maneira, nas praças, de vez em quando eu me embriagado, quando acordado estava dentro do xadrez. Agora eu tenho glória a Deus, foi Jesus quem me salvou. Agora eu tenho glória a Deus, foi Jesus quem me salvou. E para isso tem na escola de pecado era famoso, pois Satanás era meu mestre de instrução. Estava estudando para ser um criminoso. Se não é Cristo, eu aprendi a ser ladrão. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Até de bala tenho meu corpo marcado. Era um prazer quando eu estava em confusão. Pelas estradas vi meu sangue derramado. Quase que morro sem Deus, sem salvação. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Fui um devoto auxiliar de macumbeiro, um criminoso viciado e absoluto. Quando eu ganhava pela rua algum dinheiro, eu só gastava com cachaça e com charuto. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Passei no mundo as maiores amarguras, até que um dia o Evangelho eu aceitei. Examinando as sagradas escrituras, achei Jesus do inferno, eu me salvei. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Agora eu dou glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Quando som, 2, 3.
Seja dado em nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para juntos louvarmos e agradecermos o nome santo do Senhor e dizemos para o povo do terminal de ônibus que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, Ele cura, Ele liberta o mais vil pecador de sua natureza carnal. Deus não mudou, o seu Filho não mudou, o Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo que opera esse milagre nas suas vidas. Mas para isso nós temos que fazermos a nossa parte. E a nossa parte é aceitar Jesus Cristo. Não tem outra saída para a humanidade aqui na terra que aceitar Jesus Cristo, queridos. Esse é o plano de Deus para a humanidade, a salvação. Porque Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, com essa missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano de Deus é esse para a humanidade. Não tem outro caminho aqui na terra para chegar na presença de Deus. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E até hoje, querido, o Evangelho é proclamado. E até hoje Deus tem operado esse milagre em nossas vidas de salvação, porque a salvação é individual, a salvação é pessoal, queridos. A salvação depende da comunhão entre você e Deus. A salvação depende do seu desejo, do seu coração, e aceitar de caminhar com Jesus Cristo por meio da fé. Por meio da fé. Como o Senhor diz, a fé remove montanhas, a fé faz transportar montes, e essa fé que nos move na direção de Deus, essa fé que nos faz crer. Como o Senhor diz, sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Então nós estamos, queridos, com essa esperança. E não é esperança que morre, não. É uma esperança viva. É uma esperança que nos transforma. É uma esperança que nos faz outro homem, uma outra mulher, um outro jovem. É uma esperança que nos faz reluzir uma luz do céu em nossas vidas. Faz resplandecer a glória de Deus em nosso ser, em nossa alma, em nosso espírito. E nós passamos a nos alegrar com a presença dessa luz tão maravilhosa que emana do céu de glória, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu essa esperança aqui na terra de salvação por meio do seu sacrifício. O seu sacrifício de sangue, queridos. Como o Senhor diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje o tema é julgamento.
julgamento. Tem algumas passagens bíblicas que eu vou trazer para vocês e também esclarecer alguns pontos, principalmente quanto à questão do julgamento por meio de Cristo, segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho, queridos, o Evangelho contém a palavra de Deus e nele está falando o que é certo e o que é errado. E ele se torna aqui, ele se faz uma palavra que mostra a condenação da humanidade, onde ela está errando e onde deve acertar os seus passos na direção de Deus. A palavra de Deus, segundo o Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, que julga as nossas vidas aqui na terra, queridos. Quem julga nossas vidas, o nosso proceder, o nosso caminhar, a nossa comunhão com Deus. Então é um tema muito importante que fala sobre julgamento. E quanto o julgamento é proferido aqui na terra pelo homem, o homem julga, o homem condena. Então nós vemos isso na humanidade, achando que é Deus, achando que pode julgar, achando que pode condenar fulano, ciclano, beltrano. Nós pegamos o Evangelho, mas não conhecemos ninguém aqui nesse terminal, queridos. Então, quando pegamos o Evangelho, não citamos o nome de ninguém aqui nesse terminal. Por quê? Não citamos, porque não conhecemos. Quem conhece as nossas vidas é Deus. Ele sabe se nós temos comunhão com Deus ou não. Ele sabe se nós somos salvos ou não. Ele sabe se aquela luzinha, a luz do Evangelho começa a resplandecer nos nossos corações aos poucos, como acontece na vida de muitos aqui, queridos, que é transformado pouco a pouco. Como nós podemos julgar? Não conhecemos A, B e C e D, não. Mas o Senhor diz que o Evangelho tem esse poder. O Evangelho, nós somos julgados segundo o Evangelho. O Evangelho fala dos pecados. A Bíblia Sagrada fala dos pecados que cometemos aqui na terra. Então ela pode falar e dizer onde está a nossa culpa, onde está a condenação em nossas vidas. A Bíblia Sagrada tem esse poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua direção, agradecendo a Ele por tudo que Ele irá nos conceder aqui nesse lugar, e que Deus abençoe grandemente as suas vidas aí no terminal de passageiros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Deus amado, continua abençoando, meu Pai, Deus amado, os taxistas, meu Deus, que precisam trabalhar, ganhar o seu pãozinho, o seu sustento, meu Deus, do inimigo, Senhor, das artimanhas de Satanás, dos marginais, meu Pai, que estão aí proliferando, Senhor, nessa terra, praticando mal, a criminalidade, a violência, sem temor a Deus. Mas quando dessas profundezas do inferno é que vai cair em si, mas já é tarde, porque nós só podemos nos arrependermos aqui na terra enquanto temos vida. A esperança, depois que descemos à sepultura, se não se arrepender, vai direto para o inferno e lá vai sofrer as consequências da sua desobediência aqui na terra, porque não ouviu o Evangelho, porque não aceitou Jesus Cristo, porque não deixou a violência, porque não deixou a criminalidade. É por esse motivo que você está no inferno, que sofrendo, angustiado, é dor, é pranto, é ranger de dente lá no inferno, queridos. O bicho não morre, não
tem fim o sofrimento no inferno, porque rejeitar o Evangelho, porque rejeitar o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo é de graça, não precisa pagar nada. O Evangelho é de graça, querido. Quantos estão pagando para ter salvação? Quantos estão pagando para ter salvação? Salvação não se vende, queridos. Salvação não se vende. Mas tem religiões aí que vendem a salvação. Você só é salvo se você cumprir todos o ritualismo dessa instituição religiosa. Se você não cumprir todos os rituais dessa instituição religiosa, você não é salvo. Vendem a salvação. Vende a salvação por 30 moedas. Vende a salvação, queridos. Mas a salvação individual é entre você e Deus. É entre Jesus Cristo e o ladrão que está na sua direita. E aquele ladrão não teve tempo de frequentar nenhuma instituição religiosa, mas ele se arrependeu e Jesus disse para aquele ladrão que estava à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É assim a salvação individual, é pessoal, é a comunhão entre você e Deus. Não depende de religião alguma aqui na terra, queridos. Não depende de religião alguma. Você não é salvo por causa da sua religião, não. Você é salvo porque você crê no Salvador. Você crê em Jesus Cristo. Você aceitou, declarou aqui na terra o seu amor a Jesus Cristo, a sua decisão, e confessou diante dos homens e diante de Deus que aceita Jesus Cristo aqui na terra. Esse é o significado da salvação. Diferente de instituições religiosas que pegam a venda da salvação, e a salvação é de graça. Dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje eu prego o Evangelho, queridos. Independente de placa, de denominação. E muitas vezes eu sou julgado. Muitas vezes as pessoas da religião passam por mim, mudam até de caminho para não passar diante de mim, que eles mudam até de caminho. Olha aquele sujeito ali, olha aquela pessoa que se diz ali, irmão, vamos nos desviar dele, não vamos passar junto dele. Se desviam quando olham para a minha pessoa, queridos. Eu fico admirado com essas coisas que acontecem pelo século XXI. Nós somos julgados, queridos, por não fazermos parte de uma instituição religiosa aqui na terra. Você só é salvo se estiver na minha instituição religiosa. Senão você não é salvo. Não é assim que as religiões dizem aí? Não é assim, queridos, que a religião fala. Você só é salvo se fazer parte da minha instituição religiosa. Senão você não é salvo. Meu Deus, que época difícil, queridos. Que época estamos vivendo. As pessoas estão julgando, estão julgando e não conhecem a intimidade daquela pessoa com Deus, não conhecem, não sabem o que se passa na vida daquela pessoa que tem comunhão com Deus, que fala do amor de Jesus Cristo, que prega o Evangelho, mas são julgados por pregar o Evangelho da graça, da salvação, independente de religião. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas vão para a religião para fazer catarse
Catarse, querido, sabe o que é isso? É a pessoa ali satisfazer aquele anseio, aquela falta que existe na sua alma. Então aquela pessoa vai a uma instituição religiosa para fazer uma catarse, satisfazer essa ânsia que existe em seu coração. Mas, queridos, não devemos ir buscar a presença de Deus simplesmente por causa desse motivo, não, mas porque Ele merece. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos concedeu através do seu Filho amado Jesus Cristo. O que Ele nos concedeu naquela cruz, queridos, pagou o preço por nossa salvação. Não precisamos nos preocuparmos, queridos, porque quando Deus nos concede a sua presença do seu Santo Espírito, toda ânsia, toda falta que possa existir em nossa alma é preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele preenche o vazio da tua alma. Aceita Jesus Cristo, que tu vai ver esse vazio da tua alma ser preenchido. Essa ânsia do teu coração por uma religião, queridos. Essa ânsia do teu coração por uma falta na tua vida de alguma coisa que não preenche o vazio da tua alma. E tu vai buscar em tantas religiões aqui na terra para preencher esse vazio, e às vezes não consegue preencher o vazio e fica triste, angustiado, sai dali amargurado e não encontra, e fica naquele vazio, queridos, da sua alma. Mas quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, esse vazio desaparece. Ele é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Passamos a ter comunhão com Deus, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tem alguns trechos bíblicos que nós vamos aqui falar um pouquinho da Bíblia Sagrada, que fala de julgamento. Provérbios 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo e mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Malaquias 3, versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E a Bíblia Sagrada fala dessa diferença que existe naqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Todo mundo vê, todo mundo sabe, é patente aos nossos olhos. Ninguém se esconde da presença de Deus, queridos. Então é muito fácil alguém ver pelas nossas atitudes, da nossa vida aqui na terra, o nosso caminhar. Nós sabemos se alguém está servindo a Deus ou se não está servindo a Deus. Nós vemos a diferença entre aqueles que servem a Deus, entre o justo e o ímpio, queridos. Nós vemos a diferença. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por
que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês as traves que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estou numa trave no teu? Hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso foi Jesus Cristo falando, queridos. Mateus capítulo 7, ele falando para aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Tinha saduceus, tinha fariseus, tinha aquele povo que seguia a Jesus, mas ele fala: não julgueis, para que não sejais julgados. Mesmo porque quem tem o direito de julgar, queridos, só Deus tem esse direito. Só Deus tem esse direito de julgar. E para isso, ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que nós escolhêssemos em que lado nós ficaríamos. Se do lado da justiça ou se do lado da injustiça. Se do lado de Deus ou contra Deus. Então nós decidimos aonde nós devemos estarmos. De que lado nós